Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, quarta rodada. No Alfredo Jaconi tivemos Juventude e Atlético Paranaense. Noite chuvosa, não muito calor, aí meia dúzia de gato pingado de cada lado lá, cada meia dúzia de babacas querendo brigar lá, deve ser para esquentar, né? Deve ser para esquentar porque tava frio, tentando atrapalhar o jogo, mas foi só aquele cospe aqui, ó, eu vou ali implicar com ele, mas tu fica do meu lado para separar, mais ou menos por aí. E se enfrentaram e empataram. O Furacão tinha a chance de permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. Se vencesse, chegaria aos 9 pontos. Poderia ali, quem sabe, ficar na frente do Botafogo, apesar que teria que tirar ali um saldo de gols, que o Botafogo tem um saldo de gol de 6. O Atlético Paranaense tinha 6 pontos, ia chegar a 9 mesmo no número do Botafogo. Poderia ali, quem sabe, dependendo do número de gols, estar na liderança, ou no ruim, na segunda colocação. E o Juventude, que se vencesse, chegaria a 7 pontos, poderia estar ali, dependendo do saldo de gols. Não, poderia até, quem sabe, passar o Flamengo ali. O Flamengo tem um saldo 0, de repente, mas com certeza passaria ali o Grêmio e estaria na 9ª colocação, no ruim. Mas isso não aconteceu. Nenhum dos dois venceu, deu empate, 1-1. Esse 1-1 dá uma mudada na classificação, tanto para um lado quanto para o outro. E o jogo a gente tem que comentar. O jogo teve algumas nuances, alguns pontos para se lembrar, se falar. Mas eu não sei para quem foi melhor o empate. Sinceramente, eu não sei para quem foi melhor o empate. Mas teve algumas atitudes que a impressão que se dava é que o empate estava bom para os dois. Essa foi a minha sensação olhando alguns lances do jogo. E aí eu vou comentar aqui. Então, Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Então a gente vai falar sobre a partida, sobre a classificação e sobre algumas situações, né, diante desse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, cara. Falar desse jogo. Primeiro aqui, vamos falar da classificação. Com esse empate de 1-1, o Furacão, nesse momento, está na 4ª colocação com 7 pontos. 2 pontos atrás do líder, que é o Botafogo. Ainda tem um jogo, né? São Paulo e Palmeiras. O São Paulo tem 3 pontos e o Palmeiras 4. O Palmeiras pode chegar aos mesmos 7 pontos do Furacão. Só que o Furacão tem um saldo de 3. O Palmeiras, para passar o Furacão e alcançar ali a 4ª colocação, ele tem que tirar esse saldo de gols. Ou seja, ele vai ter que golear o São Paulo. Pode acontecer? Sim. Mas eu não levo muita fé que vai ter uma goleada nesse clássico, segunda-feira, 8 horas da noite. Realmente não acredito. Então,
na minha opinião, o Atlético Paranaense vai terminar a rodada nesta quarta colocação, lá na parte de cima da tabela. E o Juventude, que tinha 4 pontos, com esse empate, termina a rodada, quer dizer, está ainda na 12ª colocação com 5 pontos. Ele pode ser ultrapassado pelo Palmeiras e pode ser ultrapassado pelo São Paulo. Se der empate, o Juventude tem um saldo de -2. Se der empate, o Palmeiras chega aos 5 pontos e passa o Juventude. Beleza? Passa o Juventude e o Juventude cai ali para a 13ª colocação. O São Paulo, se empatar, não passa, que vai ficar com 4 pontos. Agora, se o São Paulo vencer, o São Paulo vai a 6 pontos e também passa o Juventude. Então, o Juventude, na minha opinião, vai perder essa opinião, vai perder essa 12ª colocação. Porque se empatar, o Palmeiras passa. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras passa. Se o São Paulo vencer, o São Paulo passa. Ou seja, qualquer resultado que dê, o Juventude vai perder essa 12ª colocação. Então, o Juventude vai terminar essa rodada na 13ª colocação. Beleza? Então vamos aqui para o jogo. Vamos pegar aqui as estatísticas. O Juventude chutou 15 vezes, o Furacão também 15 vezes. Em direção ao gol, o Juventude teve 5 e o Furacão 6. Muito parelho. Posse de bola, o Juventude teve mais posse de bola que o Furacão. Precisão nos passes, o Juventude acertou mais passes do que o Furacão. Faltas, o Furacão fez mais faltas que o Juventude. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Cartões vermelhos, nenhum. Impedimentos, 3 para o Atlético Paranaense e 1 para o Juventude. Escanteios, 4 para o Juventude, 6 para o Atlético Paranaense. Antes de eu falar do jogo, deixa eu comentar aqui uma situação que eu acho que pode começar a dar um certo problema. Eu acho que tá gerando algumas situações. Vem tentar enrolar, deixa eu tentar explicar. Qual é o meu ponto de vista? Desde dessas denúncias do Dextor, né, dono da SAF do Botafogo, porque teve inteligência artificial para coisa e tal. Primeiro, o nego achou o Dextor louco, né? E aí ele veio com as inteligências artificiais dele, coisa e tal. Se eu não estiver enganado, o Dextor tomou até 45 dias. Mas, vamos ser sinceros, algumas coisas que essa inteligência artificial falou, e o Dextor falou, cara, se você parar para começar a olhar algumas situações, dá para desconfiar. Você pode não ter prova, tá? Eu acho que a inteligência artificial não é prova suficiente. Mas você vê algumas situações complicadas que dá para você desconfiar. E aí, essa rodada em si, não foi especificamente só nesse jogo, teve várias situações de como é que eu vou usar a palavra? De uma paciência menor com a arbitragem. Tivemos, em vários jogos, um bate-boca imenso, acho que muito mais do que o normal, entre os treinadores e o quarto árbitro. Porque eu estou vendo muitos quarto árbitro querer aparecer. Tivemos aí alguns cartões vermelhos, que foi o quarto árbitro que avisou o árbitro. E muito disso de palavrão, de xingar o árbitro. De palavrão. Legal. E algumas outras situações que o quarto árbitro deveria ajudar e não ajudou. Tipo, algumas bolas que saíram, que o juiz dava errado, por que o quarto árbitro não participa e fala, pô, irmão, foi não, bateu nele. Muda aí, tu marcou errado.
em vez de tentar parecer o quarto árbitro, ele deveria ajudar quem está apitando, né? Essa é a minha opinião. E isso está começando a se tornar uma coisa mais, na minha opinião, mais séria. E aconteceu nesse jogo, em alguns outros jogos, os jogadores batendo palma para atitudes do árbitro. Alguns jogadores batendo palma. Nesse jogo teve. Jogadores do Furacão de Juventude batendo palma pro árbitro. E você, meu amigo do Furacão de Juventude, se você puxar pela memória um pouquinho, você vai lembrar de casos de jogadores que bateram palma pro que o árbitro fez e o árbitro expulsou. O árbitro entendeu esse bater palma como um desrespeito e já expulsou os jogadores que bateram palma. Esse jogo não teve isso. Não teve essa expulsão. O árbitro, para mim, desse jogo, como na maioria dos jogos dessa rodada, confundiu muitos lances. Inverteu muitos lances. Atrapalhou o jogo? Não acho que chegou a atrapalhar o jogo. Mas inverteu muitos lances. Algumas faltas que foram, ele não deu. Outras que não foram, ele deu. As que foram, ele não deu. Ele inverteu algumas coisas, mas não chegou a atrapalhar o jogo. E desde aquela do sábado, da situação do jogo Bahia e Grêmio, que o Renato Gaúcho tirou todo mundo do banco, que eu vou ser sincero, você, meu amigo torcedor do Juventude do Furacão, que não deve ter visto esse vídeo, vou dizer a minha opinião aqui. Eu tenho certeza que todos os treinadores e muitos torcedores, em algum dia, queria que o seu treinador fizesse isso. Eu tenho certeza que os torcedores de Juventude e do Atlético Paranaense já teve jogo que ele falou: meu irmão, tira todo mundo de campo, entrega essa porra, acaba com o jogo que ele tá de sacanagem. Eu tenho certeza que vocês já pensaram assim. Tenho certeza que já pensaram assim. De tirar todo mundo e largar o jogo. Tenho certeza. Então vou ser bem sincero. E aqui é só a minha opinião. Cada um tem a sua. Eu não acho que o Renato desrespeitou o público. Não acho. Eu acho que ele jogou uma pedra e uma bomba muito grande em cima da arbitragem. Porque a arbitragem foi acionada pelo Dexter. O Dexter falou sobre a arbitragem. E a arbitragem queria parar o Campeonato Brasileiro. E aí a arbitragem não está só a ver com o juiz. Está a ver com os jogadores também que são mal educados. Nesse jogo Juventude e Atlético Paranaense, o que teve de simulação também foi uma festa. O jogador caía, metia a mão na cara, ficava rolando para lá e para cá. O jogador também não ajuda. A arbitragem também é ruim. Porra, aí fica difícil. Né? Logo no início, o Roger batendo boca lá com o quarto árbitro. Tomou um cartão amarelo, ficou encarando o árbitro. Eu não sei se vão fazer alguma coisa, que a gente está falando de CBF, a tendência é que não faça nada. Mas eu acho que essa parte de arbitragem tá caindo para um lado. Eu acho que tem tudo para dar merda. Tem tudo para dar merda. Essa é a minha opinião. Esse jogo em específico não teve um erro grotesco. Mas chegou o árbitro meio inseguro. Tá? Apesar de não atrapalhar. Não atrapalhar no resultado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. E aí, no jogo, cara, o Juventude veio muito tático. Muito tático. E o Roger analisou o time do Cuca e falou: vamos atacar pelo lado direito. Lado esquerdo da defesa do Furacão. E o lado direito do Juventude levou vantagem quase que o tempo inteiro no primeiro tempo. Jogava na frente, o lateral do Furacão não conseguia acompanhar. Que era ali o Esquivel, estava o Christian por um lado, o Esquivel, o Lucas Barbosa jogava, o Jadson jogava ali pelo lado, todos os ataques principais do Juventude foram pelo lado direito do seu ataque, lado esquerdo da defesa
do Juventude. Então, por ali, eles encontraram as melhores chances no início do jogo. Todas as melhores chances no início do jogo foram por esse lado. E acaba saindo o gol do Juventude. Logo no início, né? Ali com 8 minutos, o Juventude forçou muito pelo lado direito e conseguiu o placar 1-0. Na sequência, quase que faz o 2-0. Teve chance de fazer o 2-0. O Atlético Paranaense não conseguia encontrar a marcação. Com muita velocidade, muita tática. O Fernandinho mais para frente um pouco ali, quase como segundo atacante. O Pablo não estava conseguindo entrar no jogo. Então, o Juventude foi dominante ali durante uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos. O Juventude comandou o jogo. A partir daí, o Juventude foi diminuindo um pouco a sua intensidade. E o Atlético Paranaense, com a qualidade melhor, apesar de não estar fazendo um bom jogo, começou a se encontrar, começou a encaixar. Como diminuiu um pouco o ritmo do jogo, o Atlético Paranaense se encaixou e aos poucos foi dominando o jogo, foi controlando mais o jogo, foi botando o jogo dentro de um critério que ele entendia que era mais confortável. O Fernandinho recuou um pouco mais para começar a armar mais a jogada. Mas o sistema defensivo do Furacão, para mim, não estava legal. Estava meio inseguro. Porque todas as vezes que o Juventude atacou, ele criou o problema, o sistema defensivo do Furacão. Só que depois que faz o gol, como eu falei, o Juventude deu uma recuada e o Atlético Paranaense melhorou e terminou o primeiro tempo melhor. Criou algumas oportunidades, e terminou o primeiro tempo melhor. Vai para o segundo tempo, o Atlético Paranaense volta melhor e domina o jogo. O Juventude joga, recua, baixa mais as suas linhas, fica defendendo a sua área. Ou seja, tenta jogar em transição, tenta jogar no contra-ataque. E aí, o Cuca vai fazendo algumas mudanças. O Atlético Paranaense vai dominando o meio campo e vai girando essa bola e vai fazendo o Juventude correr atrás. O Juventude tentou alguns contra-ataques, mas não estava conseguindo. E foi indo para frente, foi criando dificuldades ao Atlético Paranaense. E aí entra o Nicão, né? A reestreia do Nicão. Tem aqueles jogadores que parece que só joga bem em um time. O Pablo é esse. Pablo, Atlético Paranaense, fez chover, saiu, foi pro São Paulo, rodou, não conseguiu vingar, nada, volta para o Atlético Paranaense. Consegue jogar. O Nicão, exatamente cara. E a galera do Atlético Paranaense vai lembrar que eu falei, né? A galera que me acompanha, que eu falei, quando ele saiu do Atlético Paranaense, eu falei, eu entendo o Nicão, tem que sair para ganhar um salário maior, mas acho que ele não vai vingar fora do Atlético Paranaense. Eu falei isso aqui. É só pegar os vídeos passados de quando o Nicão saiu. Por uma característica dele, tá? E agora ele volta. E aí volta com o pé direito, fazendo o gol do empate. O Nicão vai ser titular. Se o Cuca quiser um velocista, ele não vai ser titular. Agora, se ele quiser um cara com mais qualidade no toque, no chute, na finalização, com mais presença de área, o Nicão vai ser titular. No lugar de quem? Não sei. Ou sai o Coelho, ou sai o Canóbio. Acho que o Canóbio não sai. Sai o Coelho. Eu acho que dá para ele jogar ali. Não na velocidade, mas na qualidade. Saiu do Cuca, dependendo do jogo. Mas acho que ele inicia como reserva, uma opção por ali, sendo um jogador pela ponta, mas não um ponta, sendo um armador. Tá? Por ali acho que ele dá para fazer essa situação, até porque ele tem um bom chute. Tá? Ele sabe se colocar dentro da área, ele sabe fazer uma triangulação. Ele é um jogador que pensa o jogo, né? Ele consegue ler. Então ele volta e acaba fazendo o gol. O Atlético Paranaense, quando faz o gol, era melhor. Como eu falei, no final do primeiro tempo já era melhor, no segundo tempo já era melhor. E vai pressionando o Juventude, Juventude fazendo uma marcação boa, e o Juventude quase não atacando. Quando o Atlético Paranaense empata o jogo com o Nicão, mais ou menos ali,
com uns 25 minutos, mais ou menos, 25 minutos, mais ou menos, 25, 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, quando o Atlético Paranaense empata, acontece o que eu falei no início do vídeo. A impressão que se dava que o empate estava bom para os dois. Por quê? Porque quando o Juventude faz o gol, no primeiro tempo, consegue fazer alguma coisa ali ainda um pouquinho, poderia ter feito no segundo, depois o Juventude recua para defender o seu 1-0. E fica se defendendo ali o tempo inteiro. Quando toma o gol, o Atlético Paranaense recua para defender o seu empate. E o Juventude vai para cima. O tempo que o Juventude foi para cima, depois que tomou o empate, a defesa do Atlético Paranaense bateu cabeça. Porque o Juventude criou pelo menos umas 2 ou 3 chances reais de fazer o 2-1. O Atlético Paranaense não tomou o 2-1 por pouco. O Atlético Paranaense meteu uma bola na trave? Sim. Botou uma bola na trave. Eu acho que ainda estava perdendo de 1-0. Como eu falei, o Atlético Paranaense era melhor, mas só fez um gol. Só que depois que faz o gol, recua. E o Juventude melhora de novo. E por pouco, no pouco tempo que o Juventude tinha, que melhorou, ele criou umas 2 ou 3 oportunidades de fazer o gol. E por pouco, o Furacão não sai com a derrota. Então, cara, esse empate acabou, na minha opinião, ficando bom por um critério. Primeiro, o Juventude faz um gol e fica defendendo esse um gol. Se o Juventude tenta jogar mais do que defender, lógico, tinha que defender 1-0, mas continuar jogando, poderia ter vencido a partida. Então o Juventude não venceu porque ele abdicou de querer jogar, de querer fazer mais gols durante boa parte do jogo. Só quando tomou o empate que quis jogar. Por pouco não faz. Porque a defesa bateu cabeça. Quando a defesa do Atlético Paranaense foi apertada, bateu cabeça. E aí quando eu falo defesa, eu não falo zagueiros. Eu falo sistema defensivo. E o Atlético Paranaense? Começou mal, tomou o gol, melhorou, forçou, jogou mais, criou oportunidades, merecia o empate, faz o empate. Quando faz o empate, recua e defende o empate. Por pouco, não toma o segundo gol. Então, cara, por esse critério de fazer o gol e vou me defender, fiz o gol, vou me defender, na minha opinião, acabou o empate sendo um resultado justo, né? Pro que foi o jogo. Óbvio, o Atlético Paranaense foi melhor boa parte do jogo. Mas quando faz o gol de empate, que era melhor, por que não continuou? Não, baixou as linhas para tentar sair no contra-ataque. Então, diante desses critérios, dos dois times, em algum momento do jogo, defenderem o resultado que tinham, acho que o empate ficou bom. Mas no futebol, o Atlético Paranaense, por ter jogado a maior parte do tempo melhor, poderia ter vencido. Mas se você pega os números são muito parelhos. Chutes de gol, finalizações, é tudo muito parelho. Então, irmão, 1-1, na minha opinião, ficou dentro de uma normalidade. Eu imaginava que o Furacão, eu tinha apostado na vitória do Furacão. Não aconteceu. E pelo que foi o jogo, poderia ter acontecido. Mas o Juventude também se defendeu bem e neutralizou muito. O Pablo não conseguiu jogar para provar que o Juventude fez um bom sistema de marcação, jogou bem taticamente. Mas se fosse um pouquinho mais ousado, diante de uma defesa que não estava muito encaixada do Furacão, o Juventude poderia ter tido uma sorte melhor. E o Furacão, quando estava melhor, depois de ter empatado, poderia ter continuado e, quem sabe, feito mais um gol. Mas isso não aconteceu, então terminou o empate. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!